Graça e paz do Senhor. Um pouco nervoso, mas eu queria compartilhar algo com vocês essa noite. E antes de começar a falar do que Deus colocou no meu coração, desde quando eu recebi esse convite, que a gente está entrando hoje nos 40 dias do Ramadã. O Ramadã é um momento sagrado dos muçulmanos, onde eles fazem o jejum durante o dia todo, não comem nada, eles param de comer assim que o sol nasce, depois durante o dia não se alimentam com nada e só voltam a se alimentar quando o sol se põe. E é onde esse período que eles vão à Meca, ficam adorando, ficam dando aquela volta em volta daquela pedra, adorando a Allah, vivendo os ensinamentos de Maomé. E eu queria convidar vocês, nesses 40 dias, a estar orando pelo menos 1 hora pelos muçulmanos, a estar orando por esse povo, que Deus venha falar com eles, porque a gente ouve muitas histórias de muitos muçulmanos que se convertem com os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Através de sonhos, Jesus se revela a eles e eles acabam procurando missionários para poder falar quem era aquela pessoa que estava no sonho deles. E eu queria convidar a igreja, nesses 40 dias, a tirar 1 hora do seu dia a estar orando por esse povo. Uma outra coisa que Deus tem me cobrado muito, que eu vou fazer essa noite, que eu estou tendo a oportunidade de honrar 2 pessoas muito importantes para mim. Hoje, onde que eu estou hoje, se eu estou aqui, se eu estou servindo esse Deus, é graças a essas 2 pessoas. Eu queria honrar vocês, meus pais. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo dia que você me trouxe dentro da igreja. Me ensinou realmente quem era Jesus. Eu sei que não é fácil para vocês. Eu estar lá em Curitiba, você estar aqui. Para mim também não é fácil. Mas eu estou vivendo o que Deus tem colocado na minha vida, tem colocado como um propósito para a minha vida. E é isso que eu vou falar sobre essa noite, sobre um Deus missionário, sobre um Deus que começou sendo missionário. E a minha pregação, assim, a minha reflexão é um passeio pela Bíblia. E eu vou começar pela criação do homem, lá em Gênesis 1, 27 e 28. Não, 26 e 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, encheis a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para que toda a terra fosse cheia de homens que pudessem ter um relacionamento com esse Deus, conversar com Ele, estiver perto dele. Mas logo depois de Deus criar o homem caiu. Quando ele foi lá, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele não podia comer. E onde que ele começou a se afastar de Deus, o homem começou a se afastar de Deus a partir daquele momento, a partir do momento da queda, a partir do momento que ele começou, que o pecado entrou no mundo.
Mas Deus é misericordioso. Deus é um Deus bondoso. E Ele fez a recriação com Noé. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Só sobrou a família de Noé, que estava na arca. Todos os animais que estavam na terra morreram, só os que estavam na arca sobreviveram. Só aqueles que estavam ali, que ouviram, Deus colocou um casal de cada um dentro da arca, sobreviveu. E Deus recomeçou tudo que Ele tinha criado novamente ali em Noé. Deus teve misericórdia no homem. Mas novamente o homem caiu lá na Torre de Babel. Lá em Gênesis 11, 7 e 8 diz assim: desçamos, confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram e edificaram as cidades. A partir dali, o homem saiu, não conseguia conversar mais. Aquele que era vizinho do outro, que conversava todos os dias, não conseguia mais se comunicar com aquele que ele nunca conhecia, que ele conhecia todos os dias. Ele não conseguia mais se comunicar. Ele não entendia a sua língua. Ele não entendia a língua do seu amigo. Deus fez a confusão das línguas lá na Torre de Babel. Mas mesmo assim, Deus continuou sendo misericordioso com o homem. E a misericórdia dele veio através de Abraão, formando um povo exclusivo para ele. Lá em Gênesis 12, 1 e 3 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que amaldiçoar-te, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus estava escrevendo uma nova história para nossas vidas, para as nações, para os povos, não para os povos, para todas as nações, a partir da vida de Abraão, que ainda não era Abraão, era Abrão. E ali, Abraão, sem saber muito, ouviu aquele Deus que falou com ele. Ele foi, saiu da sua casa. No começo ele não obedeceu muito, porque Deus falou: sai de tua parentela. E mesmo assim ele levou Ló junto com ele. E Deus teve a sua graça sobre as nossas vidas, sobre as nações, sobre os povos. Que o propósito, fomos criados com um propósito. A Bíblia nos mostra que esse propósito não tem sentido quando vivemos. Nossa vida tem sentido quando vivemos para esse propósito, que é de sempre falar desse amor de Jesus, de falar desse Deus para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu inimigo também. Precisamos falar desse Deus para eles. Esse propósito é mais importante do que a nossa vida. Deus é um Deus missionário. Deus se importou com as nossas vidas. Deus se importou com aquilo que Ele tem feito a cada dia. Deus chamou a responsabilidade de cumprir esse propósito para Ele. Para você ver como Deus é maravilhoso. Ele chamou para Ele esse propósito. E às vezes a gente, como criação dele, lutamos para cumprir isso. Lutamos para falar para as pessoas desse amor,
coisa grande que é Deus, quanto Deus tem se preocupado. Deus é o mais interessado nessa missão. Uma coisa que esses dias eu tive pensando, que a gente fala, Jesus volta, mas o que a gente tem feito para Jesus voltar? A própria Bíblia diz que quando todos ouvirem do amor de Deus, Ele vai voltar. Será que a gente tem feito isso? Tem falado do amor dele para todos os lados, para todas as pessoas? Para poder dizer, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Mas temos feito a nossa parte como igreja? Deus, Ele faz promessas como Ele fez a Abraão. Ele prometeu a ele uma grande nação. Mas Deus não fica somente na promessa, não. Ele traz uma ênfase maior quando provou Abraão. Lá em Gênesis 22, 16, diz assim: E disse, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E a tua descendência será bendita todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Esse Deus é maravilhoso, né? Ele fez promessas a Abraão. Ele prometeu a Abraão, mas ele também provou a Abraão. Ele pediu o filho dele. Deus me provou. Deus me fez promessas também. Deus me provou. Ele pediu a minha família, que era o bem que eu achava mais importante na minha vida. Ele me pediu. E eu entreguei a Ele a minha família, a ficar longe da minha família. Mas eu vi que aquela promessa, aquilo que Deus tinha me pedido, eu colocava mais que Ele. Aquilo era o meu mal, que me impedia de eu ver a grandeza de Deus, de ver as nações, de sair da minha parentela. Eu vou contar algo que eu vivi. Foi quando, em 2010, quando eu estava fazendo a escola lá de missões, Deus me pediu, no tempo teórico da escola, me pediu minha família. Só que eu sou uma pessoa muito indagador com Deus. Eu indaguei Deus e falei assim, não, minha família não. Você pode pedir qualquer coisa. Eu tenho um celular, eu tenho um pouquinho de dinheiro no meu bolso, eu dou esse dinheiro, mas minha família não. E eu tentava negociar com Deus o que Ele queria. E eu fui relutando. Negociava com Deus, negociava ali, negociava aqui. Mas teve um momento que Deus, Ele me falou, me dá sua família. Me dá sua família. Eu falei assim, Deus, a minha família não. E Ele me perguntou, você me ama? Eu falei, claro que eu te amo, Deus. De todo o seu coração, mais do que tudo você me ama? Eu falei assim, claro, Deus, você me ama. E Deus respondeu claramente, não, você não me ama. Eu falei assim, como Deus não te ama? Eu estou aqui, larguei tudo lá. Larguei emprego, larguei tudo para estar aqui. Ele falou assim, não, você não me ama. A sua família é mais importante do que eu. É mais importante do que os meus propósitos para a sua vida. E eu falei, é verdade, Deus. Minha família tem sido mais importante do que o Senhor.
E naquela noite, eu lembro muito bem, foi dia 17 de maio de 2010. Eu sentei na guia da calçada com a minha discipuladora e entreguei o que eu achava que eu tinha de mais importante na minha vida para Deus. Doeu. Machucou. Mas no outro dia Deus me deu uma alegria tão grande que eu achei, falei assim, eu não preguei, e dei minha família ontem à noite para Deus. Eu devia estar triste, mas eu estava feliz por ter feito aquilo. Deus tinha me dado uma alegria tão grande, irmãos, muito grande, não tem como comparar, não tem o que mensurar aquela alegria que Deus me deu aquele dia. Desde aquele dia eu tenho vivido coisas grandes com esse Deus. Eu tenho vivido experiências com esse Deus que, se fosse a noite, seria pouco para contar o que Deus tem feito através da minha vida, através do meu chamado. E eu tenho descoberto um pouco do meu chamado. Esse semestre para mim foi um tempo de descoberta mesmo, de descobrir aquilo que Deus tem para minha vida.